E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembrem sempre que podem colaborar com o meu trabalho assinando TV Coiote Play em tvcoioteplay.com. Se chamava Coiote Flix, agora mudou de nome. Lá você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos daqui do canal e também a filmes, séries, desenhos clássicos e outros conteúdos culturais e jornalísticos. Mensalidade barata, cancela quando quiser. Se não gostar, pode pedir o estorno do primeiro mês. Dá uma xeretada ali em tvcoioteplay.com. Pessoal, a gente vai falar sobre uma figura chamada André Janones. Se você não conhece, preste bastante atenção, porque certamente ele protagonizará o nosso ambiente político ao longo dos próximos anos. André Janones é pré-candidato à presidência da República. E aqui eu faço uma avaliação arriscada, mas com bastante convicção, de que ele é o candidato da chamada terceira via de maior potencial em outubro desse ano. Notem o seguinte, a chance dele vencer é muito pequena. A gente precisaria de um terremoto político gigantesco. Mas a chance de ele ascender com uma proporção razoável das intenções de voto e influenciar no fato da disputa ser ou não encerrada no primeiro turno e influenciar na hora de herdar os seus votos para um outro candidato no segundo, ela é considerável. E eu vou explicar aqui por quê. André Janones é uma figura que veio de classe baixa, né? Mãe empregada doméstica, pai cadeirante. Ele depois virou cobrador de ônibus, só que ele conseguiu uma bolsa de estudos e estudou direito. Como estudante de direito, se engajou um pouco politicamente. Chegou a ser filiado ao PT, né? Foi ativo na política estudantil. Deixa o PT no comecinho desse século e se filia ao PSC, um partido completamente oposto. Saiu descrevendo que o PT funcionaria como uma espécie de seita, então se distancia do partido de verdade, em vários sentidos, não só do ponto de vista formal. E depois disso, continua como um anônimo, até que em 2016, já formado em Direito, decide concorrer à prefeitura de Ituiutaba, lá em Minas Gerais. Mas naquele momento ele começa a fazer uma coisa, começa a gravar vídeos para a internet a respeito de notícias, política, coisas do dia a dia. Bom, começa fazendo vídeos para praticamente ninguém. Mas tem um ponto de virada. Esse ponto de virada ele acontece em maio de 2018, quando tivemos a famosa greve dos caminhoneiros. André Janones grava um vídeo apoiando a greve dos caminhoneiros na beira da BR-365, perto de Uberlândia e perto também da sua cidade. Esse vídeo viraliza. E não viraliza como um vídeo isolado. Ele atrai uma série de seguidores e o André Janones vira uma grande celebridade virtual. Bom, até aí, ele concorre à Câmara dos Deputados em 2018 por um partido nanico, Avante. Ganha com 178.860 votos pelo estado de Minas Gerais, o terceiro mais votado do estado. Aí a gente já começa a olhar um pouco mais. De 2018 para cá, ele passou a ganhar ainda mais atenção e seguidores em redes sociais e passou também a dar um enfoque especial no início da pandemia à defesa da extensão do auxílio emergencial. Então, primeiro aquele auxílio de R$200, ele foi um dos que mais capitalizou aquela coisa de vamos aumentar para 600, né? Que foi uma decisão do Congresso e depois para estender esses R$600 por mais alguns meses. Esse é o segundo momento de virada. Não de virada, é o momento em que ele potencializa o que ele tinha conquistado com a greve dos caminhoneiros. Ele passa a ganhar seguidores de forma avassaladora. Quando eu digo que ele tem muitos seguidores, não é naquela forma de coisa inflada, robô, nem nada disso. E eu vou trazer alguns dados para vocês. Mas é interessante que a gente entenda esse crescimento dele observando também a estratégia. Porque foi um crescimento que teve estratégia. Ele conhece muito bem o funcionamento das redes sociais e, além de conhecer, sabe utilizá-las muito bem. E, ao que tudo indica, sem uma grande assessoria por isso. O André Janones, tanto em 2018 e aí em diante, ele passa a assumir aquela função meio lá do fiscal do povo. A gente já teve várias figuras que se colocaram dessa forma, ele se coloca dessa forma, Celso Russomano e tantos outros muito focados em direito do consumidor, e o André Janones muito ali na fiscalização da prestação de serviços públicos e tudo mais.
E esse enfoque dele no Bolsa Família e no auxílio emergencial, ele passa a ser praticamente a totalidade da sua dedicação no campo político e na comunicação na política. Ele fala praticamente só nessas pautas até o dia de hoje. Então agora a gente teve o lançamento do Auxílio Brasil, ele milita com o Auxílio Brasil, já com o cargo de deputado, faz discursos na Câmara focados na ampliação do programa. E esse virou um dos grandes capitais dele. Em muitos momentos ele é comparado com a figura do Cabo Daciolo, por exemplo. Ele tem aquele jeito do Daciolo em certa medida, seria uma pessoa, um outsider, naquela mesma linha que o Bolsonaro se colocava como outsider, só que aqui há, querendo ou não, uma verdade, porque ele entrou na política tardiamente, de forma muito recente, ele é jovem, ainda 36 anos mais ou menos, e realmente entra de fora sem estar engajado muito em qualquer legenda, ou em qualquer pauta, ou com proximidade com setores potentes no país. E consegue pegar essa imagem e grudar muito fácil. O Cabo Daciolo chega assim em 2018 e se colocando também como alguém que não tá aqui para discutir ideologia, não tá aqui para discutir esquerda, direita, é alguém que tá aqui para discutir os problemas reais da população. Então, essa comparação virou muito recorrente. Existem diferenças, mas eu acho que é uma comparação bastante justa. Vamos pegar como ele se posiciona a respeito dos outros candidatos, né? Importantíssimo. Bom, ele disse recentemente que o Ciro Gomes é uma puxadinha da candidatura do Lula e que o Sérgio Moro da candidatura do Jair Bolsonaro. Crítico dos quatro. Ele procura não bater de frente com ninguém, nem com o Lula, nem com o Bolsonaro, nem com o Ciro e nem com o Moro. Nunca criticou nem defendeu a Operação Lava Jato. Nunca criticou diretamente a figura do Jair Bolsonaro. Criticou a postura dele em determinadas pautas, como a questão de auxílio e tudo mais. E os bolsonaristas, com muita frequência, inclusive, caem em cima dele, falando sobre a filiação ao PT. Aproveito para deixar uma correção, ele foi filiado ao PT de 2003 a 2012, tá? Tinha falado que ele tinha sido desfiliado no comecinho do século. Mas usam isso de argumento e ele se defende, não nega o fato, mas diz que não tinha proximidade clara com as pautas do partido em si, que sempre, repito, foi o defensor do povo. Vai nessa linha. Gente, vamos lá. Eu acho que talvez alguma forma de entender melhor a cabeça do sujeito é a gente pegar aqui alguns temas e o que ele fala. Voto impresso. Ele votou contra, tá? Mas diz que não é que ele é contra o voto impresso. Ele é contra a forma como se colocou do voto impresso para a realização de auditoria. Então, é uma opinião que destoa. Direita ou esquerda? Ora, você precisa buscar soluções à esquerda, ora à direita. É uma das frases dele e, no geral, ao ser questionado, fala sobre se preocupar com os problemas reais. Não é que só quando ele é questionado, ele faz questão de falar que não é de esquerda nem de direita. E diz que também não é o isentão, que é a pessoa que está fora desse debate, que quem quer pilhar são os políticos tradicionais. Tamanho do Estado, olha, interessante, ele votou contra a reforma da Previdência, foi contra a orientação do seu partido político, e eu achei aqui a opinião dele mais consolidada a respeito de uma legenda ou de uma figura política, a mais forte de todas que eu achei. Ele disse que o Partido Novo é o maior câncer da história da política. Então eu acho que se a gente pode classificar aí um ponto de defesa do André Janones, ele é defensor de um Estado grande, de um Estado que ofereça assistência à sua população, tá? Eu acho que é a forma como a gente pode definir melhor, e ele classifica o Novo como um partido que vai contra isso, não procura comprar briga direta e ofender outras pessoas maiores, até porque sabe que isso pode comprometer sua base eleitoral, mas aí ele demarca um pouco mais a posição. Política internacional, teve uma entrevista dele para o programa do Roberto Dávila na Globo News, que viralizou bastante, em que ele é perguntado sobre quem é o presidente da Argentina. Ele estava meio nervoso na entrevista, trava e responde Macron. Aí ele fala, não, Macron é França. Ele não lembrava que o presidente da Argentina é o Alberto Fernandes, ele confundiu com o Macri, que é o ex-presidente da Argentina, e demonstrou uma falta de repertório gigantesca a respeito desse tema. Eu vou dizer pra vocês que eu até fiquei surpreso, tá? Fiquei surpreso porque assistam entrevistas, ele falando de política nacional e de algumas outras temáticas. É uma pessoa inteligente, eu acho que não tem muito o que questionar nisso. E tem repertório em algumas temáticas de âmbito nacional. Mas no internacional demonstrou ser leigo num nível absurdo. Isso foi uma demonstração, tá?
mas certamente não é algo que se restringe à resposta sobre a presidência da Argentina. Ele inclusive coloca a questão de política internacional como uma coisa que da ideologização da política e tudo mais, e que ele quer se manter distante. Religião. Tá aí uma outra pauta em que ele tem uma opinião bem consolidada. Ele é da Igreja Batista de Alagoinha. Aqui uma frase dele. Defendo o Estado laico e vou representar o povo mineiro. Não é só evangélico nem só católico. Nunca fui em igreja pedir voto. Cada um deve ter sua fé, que é pessoal e tem de ser respeitada. Então eu acho que deu pra dar um ar sobre quem é essa figura. Agora, por que eu considero uma figura de potencial altíssimo quando a gente pega aí a comparação com os outros da terceira via? Primeiro, sabem que eu adoro, né? Pesquisa. Última Quaest, a última pesquisa presidencial que a gente teve no dia 7 de abril. Lula 44, Bolsonaro 29, Moro 6, Ciro Gomes 5, André Janones 3, tá? Então ele tá tecnicamente empatado com o Ciro Gomes. Tecnicamente empatado com o Ciro Gomes. À frente do João Dória e da Simone Tebet, que tem 1% também, ambos. Já merece a mesma atenção que os demais. Segundo ponto, quando você tem o questionamento na pesquisa sobre o potencial de voto e índice de rejeição. 2% dizem que conhecem e votariam no André Janones. Tá? 8% que conhecem e poderiam votar. 71% que não conhecem. E 18% que conhecem e não votariam. Gente, qual que é a diferença dele para os outros candidatos da terceira via? Para o Ciro, para o Dória e para Simone mais ou menos. A diferença é que os outros são conhecidos e rejeitados. Ele não é conhecido e quem o conhece, numa medida razoável, votaria nele. Tá? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Dos dois primeiros pontos, né? O fato dele estar posicionado ali e merecer tanta atenção quanto os outros. Os outros merecem até uma atenção superior por causa da história política, por causa de plano de governo e tanto mais. De qualquer forma, do ponto de vista de discussão sobre potencial eleitoral, merece, em igualdade. E depois, o mais básico, que é o índice de conhecimento. Agora, aí tem aquela grande desvantagem, né? Que ainda vai ser um teste interessante esse ano. Tempo de televisão, fundo eleitoral, não tem nada. Não tem nada. A gente vai descobrir esse ano, como eu falei no último vídeo sobre as vantagens do Bolsonaro, né? Vou até linkar aqui no final. É um mistério qual vai ser o tempo desses dois fatores na eleição desse ano, porque a gente teve duas eleições agora recentes que destoaram bastante, que foi a eleição de 2018 e 2020, em que candidatos que não tinham tempo de TV e não tinham verba venceram, e que candidatos que tinham tempo de TV e não tinham verba, e tinham verba, ficaram um completo fiasco. A gente vai ver como vai ser, isso vai pesar evidentemente na candidatura dele. Mas eu faço questão de lembrar que ele vai aparecer nos debates políticos, tá? Ele vai participar dos debates, vai ser uma eleição em que a gente tende a ter um número recorde de debates. E isso pode ser um bom ponto. E aí eu acho que vale colocar uma coisa, tá? É inegável que ele tem uma boa oratória. Ele sabe se comunicar. Sabe se comunicar muito bem, com clareza. Isso em debates é conveniente. Até que ponto ele sabe fazer isso com tempo pré-definido numa situação formal como um debate, a gente vai descobrir. Mas ele participará, se crescer um pouquinho mais, de entrevistas em jornais também. E aí a situação começa a ficar favorável do ponto de vista de aparecer, ser conhecido. E ser conhecido sem criar desgosto em quem passa a conhecer. E, gente, aí eu falei sobre as redes sociais, né? Sobre o que bomba nas redes e tudo mais. Vamos ter uma clareza melhor sobre isso, tá? Eu peguei aqui um dado do Estadão, que foi, na verdade, é da consultoria Bits, e foi feito a pedido do Estadão. Ele é o presidenciável com maior crescimento proporcional de usuários que o acompanham nas redes sociais, Twitter, Facebook e YouTube, desde 2019. Ele saiu da casa de 1 milhão para 11 milhões e meio de usuários no seu perfil ao longo desses últimos 3 anos. É um crescimento de 983%. Mais do que isso, o Bolsonaro teve um crescimento de 100%. Chegou a 45,9 milhões. Então é um número 4 vezes maior que o Janones. E o Bolsonaro é presidente, muito mais conhecido. Quando você compara com o Lula cresceu 162%. Mas a soma do Lula é 13,6 milhões, está praticamente empatado com o Janones. Notem,
número de seguidores pode dizer muito pouca coisa ou pode dizer muita coisa. Pode ser que ele tenha números inflados, isso é a soma das 3 redes sociais. Mas quando você analisa as redes dele, é nítido, é claro que o número de visualizações, o engajamento dessas pessoas que o seguem é extraordinário. Mais do que isso, ele tem um enfoque muito forte no Facebook. E esse enfoque é pensado, é estratégico. O Facebook é uma rede em decadência aqui no Brasil já há algum tempo. Bolsonaro tem muito foco no Twitter e em particular no WhatsApp, que é a rede de maior penetração entre a população brasileira. O PT capenga um pouco mais e tem um negócio ali bem dividido entre redes diferentes, tem uma força ali em especial no Twitter. Agora, o Janones foca no Facebook porque o Facebook ainda é a rede mais utilizada, depois do WhatsApp. Ainda é a rede mais utilizada, é a rede que mais há dedicação de tempo por parte da nossa população. E há um vácuo de investimento das demais candidaturas no Facebook. Então, é um ponto que merece atenção. Pegando aqui um dado da revista Piauí, né, o salto de engajamento que ele teve na época, tá na tela, na época que ele defendeu a greve dos caminhoneiros. Ele chega a ter um engajamento superior ao Jair Bolsonaro. E quanto mais você olha com calma, mais impressiona, mais impressiona. E, gente, é o seguinte, por que eu classifico, então, ele como candidato de maior potencial da terceira via? Porque ele tem intenções de voto tão consideráveis quanto os demais, porque ele tem um índice de rejeição muito menor do que estes outros, porque ele sabe utilizar a comunicação pela internet melhor do que ninguém que está concorrendo esse ano, talvez ali pau a pau com o Jair Bolsonaro, e aí é uma avaliação minha. E mais do que isso, ele pega talvez ali o grande problema que a população está enfrentando nesse momento. A fome, a falta de renda, o desemprego, e usa isso como mote central de campanha. O Lula vai seguir um pouco isso. Só que ele usa isso com um bônus. Ele soma isso à estratégia vitoriosa de comunicação do Jair Bolsonaro. E faz de forma pensada, não de forma instintiva, como talvez Bolsonaro e seus aliados tenham agido até determinado momento antes de 2018. E sabe se virar bem na hora de responder perguntas quando elas não tratam sobre temas mais delicados como o internacional. Ele vai vencer, gente, ó, teria que ter um terremoto gigantesco. Você nunca pode dizer que alguém não pode vencer uma eleição, tá? Mas se pudesse dizer, eu diria que não, ele não pode vencer. Agora, ele pode arrancar voto do Lula. E a gente tá falando de uma eleição que, no melhor dos cenários pro Lula, ele ganha no primeiro turno, e ganha no primeiro turno com uma margem curta, de 1, 2%. E aí o Janones pode virar um problema pra ele. Porque soma votos no pacote dos demais candidatos e faz com que o Lula não alcance 50% de votos válidos. Ele pode ser determinante no caso de um segundo turno apertado. Pode ser determinante no caso de um segundo turno apertado, dando apoio ou indicando apoio de forma indireta a algumas das figuras que lá estarão. Ao que tudo indica, por enquanto, Lula e Bolsonaro. E num cenário que eu considero bem provável de uma outra figura aí de terceira via crescendo, ele pode ser determinante em puxar voto, inclusive do Jair, porque ele tem esse potencial de puxar voto do Lula e do Jair, por todos os aspectos, e fazer com que essa figura vá para o segundo turno no lugar do Jair, tá? Esse eu considero o cenário mais improvável dos que eu citei aqui, além da possibilidade dele ir para o segundo turno e ser eleito, né? Agora, vale deixar bem evidente que um candidato que tem mais de 3, 4, 5%, por mais que a chance de vitória seja nula, ele já passa a influenciar em tudo. Ele também não é atacado por ninguém, porque ainda não é levado a sério e não é considerado um perigo. Ir pra cima dele em cima da hora é arriscado, então eu acho que é uma outra vantagem que ele tem aí. E aí o grande problema vai ser a questão do tempo de TV e fundo eleitoral. Que aí os outros da terceira via estão ali melhor e a gente vai ver qual vai ser o peso disso. E quem ele vai apoiar no segundo turno? Passa essa coisa aí do em cima do muro, né? O cara que fala mal do Lula e fala mal do Bolsonaro, pega da esquerda e direita, e não é em cima do muro apenas quando você está falando de pautas extremamente específicas.
Gente, ele falou que não vai apoiar ninguém, mas se você pega as falas dele, fica evidente em quem ele vai votar se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, tá? Peguei uma que ele deu em entrevista pro UOL recentemente. O que eu posso dizer é, Jair Bolsonaro não é uma opção de voto. Eu não considero Jair Bolsonaro uma opção. Então não é, optaria pelo Lula. Lula e Bolsonaro no segundo turno, Lula é candidato único na minha concepção de política. Ou seja, é só Lula. O Lula é a única alternativa em segundo turno, se você tiver um segundo turno entre os dois. Certo? E eu acho que vale colocar uma outra coisa que pode pesar nessa decisão dele. Que sabe quem entrou na arrumação de campanha dele agora? Que deu uma profissionalizada, sim? Paulo Marinho. Paulo Marinho é aquela figura que apoiou a candidatura do Jair Bolsonaro. O QG de campanha do Bolsonaro foi na casa do Paulo Marinho. Ele se volta contra o Jair, principalmente depois do racha entre o Jair e o Gustavo Bebiano. Lembram dessa outra figura também? O Paulo Marinho foi na imprensa falar a respeito, né, do Flávio ter recebido informação sobre a investigação do esquema de rachadinha de forma antecipada e tanto mais. Paulo Marinho tá apoiando Paulo Janones, está na campanha, formalmente, inclusive. E se tem alguém que odeia o Bolsonaro hoje, se tem um bolsonarista arrependido de verdade, é o Paulo Marinho por questões pessoais. Tudo bem? Então eu acho que isso pode ter um peso que a gente deve considerar bastante. As eleições nunca foram tão complicadas. Se antes ter tempo de TV e ter fundo eleitoral garantia a vitória, agora a gente assiste candidatos crescendo de última hora. E eu acho que o André Janones, ele pode ser alguém que vai sacudir. Prestem atenção, assistam entrevistas, conheçam para odiar ou gostar, porque vai dar o que falar. Só para dar opinião pessoal, caso vocês tenham ficado curiosos, me parece, isso aqui pode virar um horror daqui a alguns meses, né, vai saber. Uma figura honesta e me parece realmente acreditar aí nas pautas a respeito de assistência social e tudo mais. E ser inteligente. Agora, não tem repertório nenhum em áreas essenciais para uma pessoa que quer ser presidente da República. Não sabe quem é o presidente da Argentina, e um presidente da República tem que saber quem é o presidente da Argentina, é evidente. Certamente também não tem um conhecimento profundo a respeito de detalhes do orçamento. Então, vai muitas vezes no superficial. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Mas do ponto de vista de potencial eleitoral e estratégia de comunicação, sem restrições, eu acho que é um fenômeno. Até mais, gente.